Brasil, anos 1980 e década de 1990. Esse é um período marcado pela infância. Muito provavelmente porque foi nessa época que a Xuxa se tornou a rainha dos baixinhos e até hoje, para muita gente, ela é essa referência. Mas também a gente pode pensar que esse é o período da infância de uma democracia que ressurge no país depois de 21 anos de uma cruel e desastrada ditadura militar. O destino do Brasil estava voltando para as mãos do povo. Aqui no país, a batalha maior era contra a inflação. Meus caros, olhem esse gráfico aqui ao lado. Esse gráfico aqui é sobre a inflação mensal entre 1980 e 1994. 14 anos, os últimos 5 anos, quando o regime militar já não se aguentava, e os primeiros 10 anos da democracia recém-conquistada. Olha os índices de inflação mensal. A média antes do Plano Real, por mês, era de 16% de inflação. Chegamos, em março de 1990, a 82% de inflação. E podemos ver nesse gráfico também que temos repetidos momentos de crescimento da inflação que são interrompidas por uma queda brusca e depois seguida por uma retomada ainda pior da inflação. Vamos olhar aqui, ó. É isso que ocorre nesse período, onde a inflação estava crescendo e ela é domada pelo Plano Cruzado. Mas ela volta a partir de novembro de 1986 e vai crescendo até vir o Plano Bresser, que provoca nova queda momentânea. Logo, a inflação retoma e ultrapassa o que levou ao Plano Bresser. E nós temos, então, no final de 89, o Plano Verão, que traz uma nova queda, mas muito rápida, muito efêmera. A inflação dispara até a chegada do Plano Collor, que quebra isso. Mas a inflação volta já logo aos mais de 20% ao mês, o que dá motivo para o Plano Collor 2. E aí vem impeachment, vem uma escalada da inflação que vai crescendo e tudo nos indicaria que, com mais um tempinho, ela poderia ultrapassar aquela marca absurda da véspera do Plano Collor. Mas aí veio o Plano Real, em 1994, e esse drama acabou. Olha, para ter uma noção do que significa esses índices, os índices mensais são muito maiores do que a nossa atual inflação anual. Olha aqui o gráfico aqui do lado. Esse aqui é a inflação mensal de 2021. Olha só, setembro e outubro foram os meses que mais tivemos inflação. Tivemos pouco mais de 1% de inflação. Enquanto naquele período do final da ditadura e começo da redemocratização, a média foi de 16% ao mês. Então, imagina só o desespero das pessoas naquela década. E nessa história toda, a gente tem dois momentos que são paradigmáticos, né? O Plano Cruzado, de 1986, inaugura a era dos planos de estabilização. E o Plano Real, de 1994, termina com esse calvário ao conseguir estabilizar os preços de uma forma duradoura, né? Pelo menos até o golpe de 2016, desde quando ela vem aí voltando sorrateiramente. Roda a vinheta e vamos falar desses dois planos de estabilização daqui a pouco. Bom, a gente vem analisando os planos aqui pela ótica do triângulo de governo, né? Um conceito que foi trabalhado aí pelo economista Carlos Matos, e nós vamos fazer isso aqui também agora, né? Mas antes tem um aspecto que a gente tem que marcar muito bem. O auge do planejamento brasileiro, ele ficou para trás. Eu estou falando auge, eu falo do período entre 1956, quando começa o plano de metas, e 1976, quando termina o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Ali, e a gente tem vários vídeos aqui no canal que falam a respeito desses planos, ou de alguns planos desse período, nós temos um planejamento de longo prazo, com o objetivo de promover a industrialização do país, de tornar a economia brasileira mais complexa. Pois bem, esse período terminou. Agora nós temos outros modelos de planejamento. Temos planos cujo foco não é mais a industrialização, é a estabilização da economia. Com isso, o foco não é mais no crescimento, mas, repito, na estabilização. Ou seja, que você fique com a situação equilibrada.
Acredita-se, é essa a defesa que sempre foi feita nesses planos, que uma vez que você resolvia o problema da inflação, todos os outros problemas da economia, o problema de crescimento, o problema da distribuição de renda, o problema da pobreza, iriam ser resolvidos, né? Mas o planejamento agora estava olhando para o curto prazo. No período do auge, entre os anos 50 e 70, também se queria industrializar, também se acreditava que uma vez que se industrializou o país, todos os outros problemas da pobreza, do crescimento, seriam resolvidos. Mas ali você estava olhando para um horizonte alargado de longo prazo. E agora, com a estabilização, todo o planejamento era para responder, para ter resultados em 2 meses. E os impactos dessa estabilização, sim, é que viriam no mais longo prazo, mas todos os esforços eram para obter um resultado no curtíssimo prazo. Bom, marcado aí essa diferenciação entre o que a gente vai falar nesse vídeo, o contexto desse vídeo e o que a gente viu nos outros vídeos sobre o planejamento brasileiro, vamos voltar aqui ao nosso triângulo de governo, né? Conceito desenvolvido pelo economista Carlos Matos, onde ele pensava que para o governo conseguir executar as suas tarefas, ele precisa ter um projeto político muito claro, um projeto que guie aonde nós queremos chegar. Ele precisa ter uma capacidade de governo muito robusta, ou seja, tecnicamente, institucionalmente, o governo tem que ser capaz de executar essas tarefas. E ele precisa ter governabilidade, ou seja, esse governo precisa reunir as condições políticas para que a capacidade de governo toque esse projeto político para frente. Pois bem, quando a gente está discutindo o Plano Cruzado, nós estamos discutindo um governo que, mais uma vez, assume com, vamos dizer assim, uma governabilidade avariada. O governo da Nova República não foi um governo eleito pelo voto popular, pelo contrário, ele nasce de uma frustração muito grande quando, em 1984, o Congresso Nacional não aprova a emenda que estabelecia as diretas já, as eleições diretas para presidente. Para piorar, a eleição indireta, que pela primeira vez traz civis de volta ao governo, foi capitaneada pelo Tancredo Neves, que foi eleito presidente, e tinha como vice um representante dessa conciliação com o passado da ditadura, José Sarney, um político que surge exatamente em 1966, durante a ditadura militar. Para piorar mais ainda, o cabeça da chapa, o Tancredo Neves, morre antes da posse. E quem assume toda aquela mudança é exatamente um representante dessa mesma ditadura que por anos assolou o país. Então, você percebe que o problema da governabilidade era muito grave. Você tinha uma falta de legitimidade muito grande do presidente. Agora, nós tínhamos um projeto político que era de promover a estabilização. O Plano Cruzado é um plano voltado exclusivamente para promover a estabilização de preços. Essa é a sua meta. E na sua construção haviam algumas dificuldades que não foram exatamente abordadas, né? A gente tinha uma restrição externa muito grave por causa da crise que foi deixada do endividamento externo pelo governo militar. Nós tínhamos uma pressão interna muito forte pelo que a gente chamava de resgate da dívida social. Mas esses problemas sempre existem, não há um plano perfeito. Você tendo uma boa governabilidade, você consegue superar alguns obstáculos, desde que não sejam obstáculos intransponíveis, né? Mas o problema aqui do projeto é que uma vez que você estabelece o plano cruzado e você tem um efeito imediato de sucesso na estabilização dos preços, o projeto político muda. A estabilização da economia deixa de ser o foco principal e a manutenção de uma inflação baixa se torna o centro das preocupações até a eleição, para que aí então o governo consiga, por meio desse plano, resgatar uma legitimidade que ele não teve nas urnas e que não teve pela liderança política ou pela falta de liderança política da cabeça do governo. Então, aí nós temos novamente um problema. Uma história que a gente já viu isso no plano trienal, no nosso vídeo, que aparece aqui o card, a respeito do plano trienal. Um governo com dificuldade de governabilidade, com uma legitimidade questionada, que aposta no plano para
conseguir se fortalecer politicamente, que é retirar do plano a força para a continuidade das suas ações. Quando nós vimos que deveria ser o movimento contrário. Um governo deveria dar suporte ao plano e não retirar dele o apoio político necessário. Então, nós temos esse problema do projeto político. A estabilização começa, é bem sucedida, mas é necessário alguns ajustes que não são feitos porque o projeto político mudou nesse meio de caminho. Então, vocês percebam que o sucesso no primeiro momento de estabilização amarra e impede os ajustes que são necessários. E apesar do plano ter sido bem executado, ele precisava de mudanças que não conseguiram avançar, não por limitações internas dele, mas sim pelas contingências da governabilidade. O resultado final nós vimos lá no começo do nosso vídeo. A inflação retorna. O que nós não falamos lá é que houve as eleições das 27 unidades da federação. O partido do presidente, o PMDB, elegeu 26 governadores. E logo após esse resultado amplamente favorável ao governo, o presidente encerra com o congelamento de preços e a inflação novamente dispara, que vai levar a essa história a ser quase que repetida no plano Bresser, no plano Verão, muito diferente, com muitos outros traumas no plano Collor 1, mas muito parecida no plano Collor 2, até chegarmos no plano real. O plano real, ele aparece aqui numa situação diferente. Nós temos aqui, pensando no triângulo de governo, uma governabilidade ótima. E isso é muito bom, porque acaba com o mito do vice-presidente desastrado, né? Que a gente viu em 62, o problema de legitimidade, no plano cruzado em 86, problema de legitimidade sempre ligado à figura do vice. Aqui não, aqui nós temos um plano executado por Itamar Franco, presidente, que assume o poder com o impeachment de Fernando Collor de Mello. Só que aqui temos uma particularidade. O processo de impeachment é um processo tão radical e gerou um trauma tão forte que o seu sucessor herda uma simpatia, uma boa vontade, ele é capaz de amalgamar uma união entre várias forças dispersas no país. E ele consegue, então, a sua governabilidade, ele consegue ter força política para impor um plano que todo mundo pensava que seria mais do mesmo, porque era essa a nossa experiência recente, inclusive que não daria certo, mas ele consegue impor isso e executar da forma que o projeto político previa. O projeto político do Plano Real é um projeto muito mais amadurecido em relação ao que foi observado 8 anos antes. Era um projeto de verdadeiramente fazer a estabilização da economia. Acreditava-se que poderia haver reflexos positivos na eleição de presidente que ocorreria em outubro de 1994. Mas isso não era certo. E há grandes discussões, por exemplo, no livro do Gilberto Gimenstein sobre o tema, a respeito de você antecipar ao máximo para poder colher esses resultados, porque não sabia se os resultados viriam tão cedo ou não. Portanto, o grande projeto objetivo era conseguir a estabilidade. Então, isso foi um avanço em relação ao processo que nós acabamos de descrever do Plano Cruzado. E a capacidade de governo foi uma coisa impressionante. Foi um plano tecnicamente executado de uma maneira bastante louvável, com muitas inovações, a unidade real de valor, a transição, que todo mundo achava que seria algo super complicado, que foi suave. Um negócio impressionante, realmente. Você estudar isso é você ver assim, como é que foi pensado de uma maneira bastante sofisticada esses mecanismos. Veja bem, também não é um projeto perfeito. Nós temos um grande problema, temos o problema da desindustrialização. O Plano Real é a porta de entrada da nossa desindustrialização. Olha só esse gráfico aqui. Ó. Ele mostra o peso da indústria no nosso PIB. E vocês vejam ali que a gente tem um auge que vai até o começo dos anos 90, até o final dos anos 80. É um auge que tem um impulso que nós somos capazes de ver aqui a partir de 56, quando nós temos o plano de metas, temos esse impulso muito grande.
Depois temos um outro impulso quando a gente tem o primeiro PND do período conhecido como milagre econômico e depois o segundo PND. E quando a gente começa a nossa liberalização econômica, a abertura comercial, a entrada do Brasil no modelo neoliberal, a gente começa essa queda, que é muito acentuada pela questão cambial e pela estratégia do Plano Real. Mas a questão chave que a gente está discutindo aqui não é fazer uma crítica desse problema que a gente sofre hoje. Não, a questão é que o projeto político, a meta do plano, não era manter a industrialização em alta, não era manter o crescimento econômico, mas sim controlar os preços. Ok, eles diziam que uma vez que você controlou os preços, naturalmente você teria crescimento econômico. Podemos discutir isso, mas nesse sentido, o plano foi um sucesso, porque ele conseguiu controlar os preços. Bom, resumo. A gente fez aqui uma análise diferente, tá certo? Não por causa da nossa metodologia, continuamos seguindo a ideia do triângulo de governo, mas a gente tem uma natureza de planejamento diferente. Tá? Nós não estamos mais falando aqui de longo prazo, nós não estamos mais falando de industrialização, estamos falando de curtíssimo prazo e de estabilização. Eu espero que na nossa discussão a respeito desses dois planos tenha ficado claro a dificuldade de equilibrar os três vértices do triângulo de governo com vistas a alcançar as metas propostas. No real, a gente conseguiu isso, né? E da mesma forma, veja só que coincidência, né? Que no plano de metas. Mas os projetos políticos eram totalmente diferentes. O projeto político do plano de metas era promover a industrialização e se um resultado foi a inflação, para o plano de metas isso não importava. Para o plano real, o objetivo foi exatamente acabar com a inflação e se o resultado fosse a desindustrialização, para o plano real não importava. Os resultados para a economia brasileira, com projetos tão opostos, foram também totalmente diferentes. E aí a gente encerra aqui um pouco esse primeiro balanço da nossa história do planejamento no Brasil. Nesse primeiro balanço, nesses primeiros vídeos aqui, eu fiz uma discussão um pouco mais detalhada a respeito do período em que o planejamento buscava a industrialização. Mas esse período se encerrou e hoje discutimos também dois exemplos de planos de uma nova fase, onde a gente buscava a estabilização e não o crescimento, onde a gente buscava o curto prazo e não o longo prazo. Mas 94 encerra esse período de planejamento estabilizador, vamos dizer assim. E nós entramos numa nova etapa. O planejamento brasileiro do século XXI traz novos desafios. Ele será feito num ambiente democratizado, globalizado, pela primeira vez com um esvaziamento do Estado, e a grande marca dele certamente é uma sintonia entre planejamento e orçamento, que é representado pelo ciclo orçamentário, mais especificamente pelo PPA. Esse é o símbolo desse novo momento, que nós vamos buscar discutir as suas premissas nos próximos vídeos. Eu queria agradecer a atenção de todas e todos. Quero retomar meu constante aviso de que ver vídeo no YouTube não é estudar. Então, eu estou subindo aqui uma bibliografia que eu considero que é muito importante para quem quiser se aprofundar nos temas do plano real, do plano cruzado. Vai lá, acessa esses textos aí, eles estão com o link de acesso na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma leitura aí, porque é isso que vai consolidar o nosso entendimento. Novamente agradeço e desejo a todos e a todas bons estudos.